Basicamente, como diferenciar mitose de meiose? Você já ouviu falar em ciclo celular? Você sabe o que é uma mitose? Você sabe o que é uma meiose? Pois bem, vamos tratar tudo isso falando agora sobre mitose, meiose, ciclo celular e divisão celular. Então, por favor, prestando atenção. Mas antes disso, por favor, você que está aí do outro lado, prestando atenção na aula e nas dicas importantes, não esqueça, meu amigo, vai lá, se inscreva, deixa seu like, compartilha e vamos mandar ver agora. Primeiro ponto, quando a gente fala sobre ciclo celular, eu tenho que levar em consideração algumas fases. Então, nesse caso, o ciclo celular ele vai apresentar, por exemplo, a intéfase e a própria divisão celular. A divisão celular ela pode ser mitose e meiose. E a gente vai lembrar que existe uma preparação e também existe a própria divisão. Mas não é esse o lance. Por quê? Porque o segundo ponto importante estaria relacionado com as fases de cada divisão celular. E nós não vamos tratar agora sobre fases. Por quê? Porque existe uma coisa mais simples e mais objetiva que você pode trabalhar na prova. Qual é? É você identificar pontos chaves. Por exemplo, a diferença entre mitose e meiose como características gerais. Beleza? Vamos lá, presta atenção que eu vou tratar ponto a ponto sobre isso. Divisão celular, mitose. Tudo bem? Ou simplesmente mitose, não tem problema, espero que você preste atenção nisso. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte. Eu trouxe um esquema para você e você vai prestar atenção naquilo que eu estou falando e também no esquema ao lado. Primeira coisa quando se fala sobre mitose é lembrar que ela é uma divisão celular onde uma célula mãe se divide em duas células filhas. E depois essas duas células filhas se dividem em mais outras duas, cada uma. Bom, na prática, quando a gente fala sobre mitose, você tem que lembrar que mitose é uma divisão celular contínua. Então, continuamente, ela vai se dividir de acordo com a necessidade daquele organismo que está sendo realizado a divisão celular. Outro detalhe importante dentro da mitose é que, além dela ser contínua, ela se apresenta como quantitativa. O que significa? Ela vai se dividir continuamente, mas com o objetivo de aumentar o número de células. E esse aumento do número de células pode ser, às vezes, relacionado com proliferação do indivíduo, pode ser relacionado com crescimento, regeneração, cicatrização, ou seja, várias coisas onde você pode dizer assim, peraí, aumentou o número de células? Se aumentou o número de células, está sofrendo aí relação com mitose. Então, outro ponto importante da mitose, essas células que estão se dividindo, elas estão mantendo ali uma carga geneticamente igual. Ou seja, a célula-mãe se apresenta diploide, ou seja, com uma carga completa, dupla. Ela vai se dividir em duas células filhas, também diploide e também com carga dupla. Mas se a célula-mãe é haploide, quando ela se dividir em duas células filhas, ela também vai se apresentar com a mesma carga. Então, se a mãe é haploide, as duas filhas também serão haploides. Fica bem claro aí a ideia de geneticamente igual. Um outro ponto importante é que, quando aparece em prova, as questões de prova elas vão relacionar essa ideia de mitose com um tipo de célula, chamada de células somáticas. Mas o que é uma célula somática? Geralmente a célula somática ela se apresenta no corpo do indivíduo com uma célula com carga dupla, ou seja, ela é diploide, tranquilo, ela é diploide, ou seja, carga completa do indivíduo, e essa carga completa, quando ela se divide, ela vai continuar se dividindo em diploide. Mas na prova você vai reconhecer uma célula somática com outros nomes. Por exemplo, pode ser uma célula nervosa, uma célula epitelial, uma célula conjuntiva, uma célula muscular, ou seja, pode ser vários outros nomes que vão representar a ideia de que ela tem ali uma carga completa. Nesse caso, por exemplo, pode ser uma célula gástrica, hepática, muscular, no caso miócito, pode ser um hepatócito, ou seja, vários nomes onde você observa que se trata de uma função específica, você tem ali uma célula somática com uma carga completa. Agora, muito cuidado, quando eu for falar sobre meiose, você vai observar a ideia de diploide novamente, mas por favor, não confunda as coisas.
Meiose ou divisão meiótica é um outro processo dentro do ciclo celular, só que agora nós vamos especificar a coisa porque a parada é mais braba aí, tudo bem? Quando se fala em meiose, algumas pessoas confundem com mitose, mas tem uns detalhes importantes, tá? Primeiro ponto. A meiose ela se apresenta como uma célula-mãe se dividindo em duas células-filhas. A célula-mãe obrigatoriamente, estou repetindo, ó, obrigatoriamente ela vai se apresentar com uma carga diploide. E as filhas, elas vão se apresentar com uma carga haploide. Então, primeiro momento você observa que a meiose ela apresenta uma divisão limitada. Por que, professor, ela é limitada? Observa um lado, ela apresenta apenas duas divisões. Ela tem a meiose 1 e depois a meiose 2. A primeira se divide em duas e a segunda se divide em 4. Ou seja, você vai parar por ali. Ponto final. Segundo ponto importante. A meiose ela é qualitativa. Estou querendo dizer que o que mais importa para nós agora é a informação que essa célula está trazendo ou passando adiante para a sua herdeira, ou seja, a sua prole. Traduzindo, se eu tenho uma célula mãe, ela se divide em duas, as duas outras células filhas elas vão apresentar uma carga diferenciada. Então, um ponto importante é a diferenciação que essas células vão apresentar pós-divisão. Traduzindo, o que me interessa é o tipo de informação, a qualidade dessa informação, a característica que ela está apresentando, ou qual é o fenótipo, o genótipo que ela vai apresentar futuramente nas próximas células ou no próximo indivíduo que vai ter essa informação. Beleza. Outra informação importante, quando a gente observa que essas células, já que houve diferenciação, elas serão geneticamente diferentes. E agora vem um detalhe importante que você não pode esquecer. Quando a gente diz que uma célula é geneticamente diferente, é porque nesse caso da meiose, ela sofreu um processo importantíssimo chamado de crossing over. O crossing over, ou no português ou no espanhol, quando a gente observa a ideia de permutação. A permutação é cambiar, trocar, beleza? É liberar uma informação e pegar outra. Então, nesse caso, as células da meiose, antes delas se dividirem, elas precisam primeiro trocar informações. Por isso a ideia de crossing, beleza? Então, o crossing over está permitindo algo extremamente importante. Qual é? A variabilidade genética. Para quem já assistiu a minha aula sobre neodarwinismo, a gente observa muito a ideia de mutação e recombinação gênica. E isso é comum para nós durante o processo de reprodução, a recombinação gênica. Por quê? Porque as nossas células vão se apresentar com recombinações para que haja diferenciação e essa tal de variabilidade genética. Show! Mas continuando a ideia, onde que eu vou encontrar células que vão realizar a meiose? Simples e objetivo. Aparecer na tua prova alguma questão falando de célula sexual ou célula gamética, traduzindo, eu tenho ali uma célula que está representando uma diferenciação. Essa célula, como no caso o espermatozoide ou o ovócito secundário, que muita gente fala inicialmente de óvulo, professor, o senhor me confundiu. Vamos lá, novamente. O homem vai liberar o espermatozoide, vai produzir o espermatozoide, enquanto as mulheres vão liberar o ovócito secundário, que é popularmente conhecido como óvulo. Mas esse é um outro detalhe para uma aula de gametogênese que nós não vamos tratar agora. Eu só quero simplificar a coisa. Galera, agora fechando a ideia. Tudo bem? Falamos sobre divisão celular, falamos mitose e meiose, observamos as características. Agora seria bom, agora no final, você pegar e observar, fazer as suas anotações comparando um com o outro. A informação ao lado está mostrando justamente isso. Vamos lá. Mitose. Mitose é divisão contínua. Meiose, limitada. A mitose ela é quantitativa, a meiose é qualitativa. A mitose está relacionada com células geneticamente iguais, porque o objetivo é proliferar, aumentar o número de células. A meiose vai ter células geneticamente diferentes. Por quê? Porque ela sofre diferenciação através do crossing over. Show de bola! A função da mitose está relacionada com o aumento do número de células, proliferação, regeneração, cicatrização.
beleza? Crescimento do indivíduo, enquanto a meiose vai tratar do quê? De características que vão ser passadas geneticamente para a próxima geração. Então tem a ver aí, por exemplo, com uma característica herdada de pai para filho. Só isso. E para fechar, mitose está relacionado com células somáticas, hepáticas, cardíacas, gástricas, nervosas e assim por diante, a maioria das células do corpo. Enquanto simples e objetivo, a meiose está relacionado com células sexuais, como por exemplo os gametas, óvulo, no caso ovócito secundário, tecnicamente falando, e o espermatozoide. Tudo bem? Mas essas informações a mais sobre reprodução a gente deixa para uma próxima aula. Show de bola! Então, se você chegou até aqui, por favor, lembre, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, toque o sininho e um abração para você. Repita, assista novamente aí a aula e qualquer coisa, mande sua pergunta que a gente tenta responder na próxima. Show! Um abraço!